aí, vocês estão bom? Mano, nem sei como começar esse vídeo de novo. Mas pra quem tava com saudade da Nodoquinha, ela apareceu nesse capítulo. E também, esse é o último capítulo desse ano de 2025. Bom, depois de toda aquela confusão que deu na casa da família da Uzaki e o Kiri, o vilão solitário foi buscar ajuda na casa dos pais deles, que terminou com o Shirou convocando ele pra um treinamento. E agora vamos ver o que aconteceu depois disso. Bom, eu sou o Victor e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do capítulo 129 de Uzaki. O capítulo começa com o Shirou dizendo que, como já foi contado antes, naquele dojo é ensinado judô. Mas isso não quer dizer que eles vêm de uma família tradicional de judocas, porque quando aquele dojo foi criado, ele servia para treinar algumas artes marciais antigas e pouco comuns. E o vilão solitário impressionado fala que é por isso que eles dão aqueles socos como se fosse nada. Bom, o Shirou explica que como a família da Haruko não estava usando aquele dojo, ele resolveu transformar num centro de treinamento de judô. E fala que ao longo das gerações, a linhagem da família da Haruko se misturou com outras, o que fez com que herdassem várias habilidades e talentos. Ia lá, vendo desse modo até parece que eles saíram de um mangá. Que bando de esquisitos. E o vilão solitário pede pra ele não falar desse jeito. Bom, o Shirou conta que por causa da sua resistência e recuperação rápida, ele foi considerado digno de se casar com a Haruko. E por isso, o filho mais velho deles acabou herdando a força da mãe e a resiliência do pai. E o Sakurai fala pra não dizer como se ele fosse um cavalo de corrida. Sei lá, eu achei engraçado essa parte. Bom, então a Haruko diz que quando a família dela usava aquele dojo pra esse fim, nada era mais valioso do que ter um herdeiro forte. Mas o avô do vilão solitário decidiu fechar o lugar. Resumindo, essa é a origem da família do Sakurai. E esse hábito que o vilão solitário tem de agarrar as coisas enquanto ele tá dormindo, faz parte disso. Bom, eles explicam que os pássaros dormem enquanto voam. Já os cavalos dormem de pé. Menos a Uzaki, eu acho. Os peixes dormem enquanto nadam. E a maioria dos animais continua essas atividades mesmo durante o sono, como uma forma de se proteger do perigo. E aqui é a mesma coisa. Para sobreviver, a família do Sakurai desenvolveu algumas capacidades para se defender enquanto dormiam. A Haruko diz que essa técnica não tem um nome oficial, e por isso eles chamam de a habilidade. Mas pode dar o nome que quiser. O Shirou fala que por causa da genética dela, o corpo continua lutando mesmo inconsciente. O vilão solitário, depois de ouvir isso, fala que não precisa de uma habilidade dessas. Então o Shirou conta que quase foi jogar no Vasco quando tentou zoar a Haruko quando ela estava dormindo por causa dessa habilidade. E o senpai preocupado diz que não tinha ideia disso, mas isso pode acabar incomodando quem estiver perto dele enquanto ele dorme. Cê jura, Sakurai? Bom, a Haruko diz pra ele não se preocupar, porque ele não tinha esse hábito quando era criança. E lembra do que o avô do Sakurai falou: esse garoto não tem nenhum talento, ele vai viver uma vida normal. Que foi? Eu não sei fazer voz de velho, mas resumindo, o avô do Sakurai achava que ele seria o Kiri. Bom, o vilão solitário confuso pergunta o que isso quer dizer, e os pais deles explicam que, embora chamem isso de a habilidade, ela tem vários aspectos diferentes, mas aparentemente força e resistência sobre-humanas não são o suficiente, e segundo o avô do vilão solitário, a habilidade do senpai não atingiu o alvo. Só crianças talentosas têm o direito de herdar o dojo. Caso contrário, é melhor nem tentar. Assim, pode soar meio rude, mas o avô do Sakurai queria encontrar um herdeiro que ele considerasse ideal para essa missão. E se encontrasse alguém assim, não pensaria duas vezes em forçar essa pessoa a assumir o dojo. Era como se ele estivesse apostando tudo nisso. Mano, olha a lapada que a Nodoquinha deu no mosquito da dengue. Bom, o Shirou diz que o Sakurai teve sorte de essa habilidade não ser tão extraordinária assim. Embora existem casos que essas habilidades aparecem na fase adulta, mas normalmente isso é definido por volta dos 9 anos de idade. Então Sakurai pergunta o que ele deveria fazer com essa habilidade. E o Shirou fala que não adianta reclamar agora que essa habilidade apareceu, e que o Shinichi tem que aprender a controlar isso o mais rápido possível, antes de acabar sendo preso por machucar alguém, porque uma pessoa que consegue atacar os outros enquanto dorme é como um trem desgovernado e é mais perigoso que o Seagull. E olha a animação do vilão solitário. Ah, esse tal de Seagull é um ator de filmes de ação que antes de virar estrela de Hollywood, ele abriu um dojo de Aikido no Japão. Então quando alguém diz que é mais perigoso que o Seagull, é ao pé da letra mesmo. Bom, o Shirou e a Haruko conversam entre si que o corpo forte do vilão solitário facilitou o desenvolvimento das habilidades, o que só piora a situação, e provavelmente eles exageraram
exageraram no treinamento, mas o Sakurai conseguiu lidar com tudo isso, o que acabou despertando sem querer os talentos ocultos dele. Dito isso, o problema é bem simples. Da maneira que o Sakurai está agora, é como se o switch dele estivesse sempre ligado, e por isso ele precisa aprender a desligar. A Haruko fala para ele não subestimar o potencial humano, porque essa habilidade vem com muito treinamento, mas ele apenas inverteu a fase. Tá bom, ficou meio estranho isso. Bom, isso é algo que dá pra corrigir com um pouco mais de prática, e pro senpai acreditar nele mesmo. O Sakurai fala que não precisa treinar artes marciais só por causa dessa habilidade, e o Shirou diz pra ele não se preocupar, porque ele vai estar ao lado dele nessa jornada. O vilão solitário, depois de ouvir isso, só aceita a situação e pergunta o que exatamente querem dizer com dá pra corrigir com um pouco mais de prática. O Shirou responde que teve algumas ideias, mas primeiro precisa colocar o Sakurai a mimir, e por isso vai dar um mata-leão nele, e depois decide o resto com base na reação dele. E o senpai fala que não acha que é isso que as pessoas chamam de treinamento. Verdade, Sakurai. Ô Shirou, faz igual esse figurante aqui que deu uma tacada na cabeça do Yamorin, que com certeza o vilão solitário vai apagar. Ai ai, agora eu te perdoei, Sakurai. Bom, depois do Shirou tentar colocar o vilão solitário pra mimir, ele fala que não tem muitas escolhas, porque isso nunca tinha acontecido antes, e precisam pensar com calma em cada ideia. E como o Sakurai herdou a resistência dele, não tem problemas de desmaiar algumas vezes. E o Sakurai pergunta se era isso que ele queria dizer com se machucar com alguns golpes. A Haruko diz que não faz sentido chamar aquilo de treinamento, já que eles estão só se machucando à toa, e que tem uma maneira melhor de conseguir resultados mais rápidos. Só que, de qualquer maneira, o Shinichi vai acabar se machucando mesmo. E olha a carinha de animação do vilão solitário. Bom, a Haruko diz que eles podem fazer aquilo que eles faziam quando eram mais jovens. E o Shirou pergunta se ela está falando sério, porque fazer aquilo é um saco. E que ele não devia ter prometido que ia acompanhar o Sakurai nessa jornada. E o vilão solitário confuso pergunta o que é aquilo exatamente. E o capítulo termina com o Shirou levando o vilão solitário pro meio do mato. Mano, A animação que o vilão solitário teve nesse capítulo foi muito contagiante. E mano, eu fiquei aqui pensando nesse negócio da genética da família do Sakurai. Aí eu comecei a imaginar como seria se o Sakurai e a Uzaki metessem o CPF no mundo. Ou imagina, a genética do Sakurai com a personalidade da Uzaki. mano, vou nem imaginar. E agora, vamos esperar pra ver como que vai ser essa jornada deles, que vai demorar um pouquinho, porque, como vocês já sabem, a cada 9 capítulos, o mangá faz uma pausa pro Take ele trabalhar no volume. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau!